Ele era o jogador mais desejado do planeta. Recusou o Real Madrid, ficou no PSG, mas em 2024 não teve volta. Kylian Mbappé finalmente vestiu branco. Chegou com status de estrela, de futuro bola de ouro, de herdeiro natural do trono de Cristiano Ronaldo. O Santiago Bernabéu lotou, o mundo assistiu e o Real Madrid já era o melhor time da Europa. Campeão de Champions e vitorioso. Mas tentar melhorar o que já está bom nem sempre funciona. A pergunta que começou a circular depois dos primeiros meses foi direta e desconfortável. Mbappé melhorou o Real Madrid ou bagunçou o que já estava funcionando? Porque nem tudo foi explosão, nem tudo foi entrosamento e nem tudo foi gol. Será que o Real Madrid precisava mesmo de Mbappé? Será que ele é uma criptonita? Porque depois que ele saiu do PSG, o time francês está voando e está na final da Liga dos Campeões. E o Luis Enrique já tinha avisado. Yo te he leído que te gustaba Michael Jordan. Michael Jordan cogía de los huevos a todos sus compañeros y se ponía a defender como un hijo de p***. Tú tienes que dar ese ejemplo primero como persona y como jugador de ir a presionar. Vas a tener a Cubarsí, vas a ser tú el que marca a Cubarsí y a Ter Stegen. Y te vas a pegar todo el partido presionando a Cubarsí que no avance y presionando a Ter Stegen para que juegue rápido. Y volviendo rápido. ¿Para qué? Para ser un líder. Porque tú piensas como que tú nos tienes que marcar los goles. Claro, tú eres un fenómeno, un top mundial, ninguna duda. Pero yo, no me vale eso. Un líder de verdad es que cuando no nos puedes ayudar con los goles, porque el otro día tenías a dos jugadores de alto nivel para ti y no puedes ayudarnos, tú nos ayudas en todo lo defensivo. Y te lo tienes que ganar no atacando. Atacando ya sé que eres Dios. Atacando no hay nadie como tú, ya lo sé. Pero el día que tú no ataques, tienes que ser el mejor jugador de la historia defendiendo. Eso es un líder. Eso es Michael Jordan. O Paris Saint-Germain chegou longe na Champions League de 2020 com Neymar e Mbappé. Foram até a final. Mas quando criaram um time recheado de craques, incluindo Lionel Messi, o time foi ladeira abaixo. Mbappé sempre foi um jogador muito bom individualmente, mas foi motivo de desavenças e conflitos no vestiário. E mesmo quando o Paris o tratou como a grande estrela do projeto, o negócio não deu certo. Ele preferiu não renovar o contrato para deixar a equipe e realizar o sonho de jogar no Real Madrid. Kylian Mbappé finalmente vestiu branco e chegou com o desejo de poder conquistar sua primeira Champions League. E nada melhor que um time vitorioso como o Real. O Santiago Bernabéu lotou e o mundo assistiu à apresentação dele. 1, 2, 3, ¡a la Madrid! A la Madrid, allez, a la Madrid por favor. Vamos las gentes. 1, 2, 3, à la Madrid. Vous m'avez pas suivi. C'est pas compliqué à faire. On y met tous du sien, d'accord? Je viens de loin. C'est 2 heures d'avion. Quando Kylian Mbappé chegou a Madrid, o Real não estava em crise, não precisava de reconstrução, estava no topo. A temporada 2023-24 foi uma das mais sólidas da era Ancelotti. O time foi campeão da La Liga, da Supercopa da Espanha e da Champions League, e tudo isso com uma espinha dorsal já muito clara. O ataque leve e agressivo com Vinícius Júnior em sua melhor versão, Rodrigo sendo decisivo em mata-mata e Bellingham se consolidando como um meia com número de atacante. No meio, Valverde, Camavinga e Tchouaméni davam intensidade, além de força e leitura de jogo. E claro, tinha um Toni Kroos naquela época. Na defesa, Rudiger e Militão impunham respeito, com Courtois voltando a ser muralha nas finais. O Real Madrid era um time encaixado, coletivo, letal em transição e maduro em jogo grande. E ao contrário de outras eras, não dependia de um craque absoluto. O talento era dividido, a liderança era compartilhada, e o time funcionava. Foi esse cenário que Mbappé encontrou, um clube pronto, um elenco campeão e uma camisa que carrega história. A pergunta agora era outra. Como encaixar o craque mais midiático do mundo num time que já vencia sem ele? Todos sabiam que a chegada de Donatello poderia desestabilizar o sistema do time. Nos primeiros jogos, já deu pra ver que o encaixe não seria automático. Mbappé jogava mais solto no PSG, com a liberdade total, sem obrigações defensivas. No Real, precisaria se entender com Vinícius, Bellingham e o restante da equipe. Logo na estreia, ele marcou gol e foi campeão do título da Supercopa da UEFA, onde o Real venceu a Atalanta por 2-0. Mas apesar da vitória, ficou evidente que a adaptação não seria nada fácil. No Campeonato Espanhol, Kylian não demorou muito para começar a balançar as redes e ter uma sequência de gols. Além disso, não teve brigas e nem conflitos internos nos bastidores do clube. Mbappé respeitou a hierarquia, ganhou moral com os companheiros e com a torcida, além de marcar bons gols. Mendy mais por dentro, né? Vamos ver o Bellingham. Mbappé recebe dentro da área, Mbappé! Vem a batida do Mbappé, golaço! Gol! É do Madrid!
Mbappé do meio da avenida. O Real Madrid seguia vencendo, mas não era mais o mesmo, e todos sabiam que mais cedo ou mais tarde a bomba iria estourar. Devido à forma de o Donatello jogar, o inglês Jude Bellingham saiu prejudicado com seu posicionamento em campo. Ele precisou jogar mais recuado e não descia tanto quanto antes. Por conta disso, Bellingham, que havia sido um dos artilheiros do Real na temporada passada e chamado de Belligol, acabou passando por uma seca de 12 jogos sem balançar as redes, em 2024-25, após a chegada de Mbappé. Vinícius Júnior e Rodrigo também caíram de produção. E o pior aconteceu na Liga dos Campeões, onde o Real Madrid sofreu 3 derrotas na fase de grupos para times inferiores, como Lille, Milan e Liverpool, e teve dificuldades para ganhar outras partidas. Além disso, os caras levaram uma surra do Barcelona dentro do Santiago Bernabéu no final de 2024, simplesmente 4-0 para os rivais, em uma partida onde Mbappé foi anulado e ficou impedido 8 vezes no jogo. Ele, que tinha o costume de sempre vencer o Barcelona quando estava no PSG, dessa vez pelo Real, levou um sacode. A mídia espanhola não perdoou, e diversas críticas começaram a surgir. Apesar disso, individualmente, Kylian manteve uma ótima média de gols e estava sendo um grande goleador. As manchetes diziam: Mbappé brilha, mas o Real já não assusta como antes. O vestiário seguia unido, ao menos por fora, mas dentro de campo, o sistema parecia sempre se adaptar ao Mbappé, e não ao contrário. Ancelotti tenta baixar o equilíbrio, reposicionou Vini, soltou Bellingham, que voltou a marcar, mas a estrutura nunca ficou perfeita. Na Supercopa da Espanha, o Real Madrid novamente enfrentou o Barcelona, dessa vez na grande final. E o Barça, que veio embalado em seu melhor momento em muito tempo, sabia que a cada vitória em cima do Real Madrid significaria muito mais do que um título, pois estariam prejudicando todo o cenário do time rival. E foi exatamente o que aconteceu. O Barcelona deu mais uma surra no Real Madrid, e dessa vez venceu por 5-2, conquistando o título. Do lado do Real Madrid, apenas Kylian Mbappé jogou bem, marcando gol no começo do jogo e fazendo boas jogadas. Vinícius Júnior ganhou Vinícius Júnior, que bolão, lá vem o Real Madrid chegando perigosamente. Esse é Mbappé, pra lá, pra cá, pedalou, vai fazer o gol, bateu pro gol! Gol! Ganhou o lance, Bellingham tocou pro Mbappé, pintou gol, foi derrubado pelo Chelsea. Fran Garcia, bola grande, bolão do Mbappé, que drible Mbappé, olha só, que golaço que vai pintar, Bellingham, não aproveitou. E olha Mbappé, fugiu do Condé, invadiu a área, vai bater pro gol, Enquanto Mbappé demonstrava empenho e qualidade, o restante da equipe do Real Madrid teve uma atuação abaixo do esperado. A defesa se mostrou vulnerável, o meio-campo não conseguiu conter as investidas catalãs, e o ataque, exceto por Mbappé, teve dificuldades em penetrar a defesa adversária. Carlo Ancelotti elogiou Donatello na coletiva e disse que as coisas mudariam dali pra frente. E de fato, realmente mudou. O Real passou a vencer jogos com mais facilidade, e o Mbappé começou a marcar uma chuva de gols nas partidas do time. As coisas começaram a se encaixar. Leva pra cima da marcação, bom passe pelo meio, clareou tudo, Mbappé! Gol! É do Madrid! No vacilo do Vinícius Júnior, o Celta de Vigo reclama de um possível pênalti. O Real Madrid contra-ataca na velocidade do Mbappé, pedalou no fundo, pé esquerdo! Em janeiro, ele marcou 5 gols na La Liga, incluindo um hat-trick contra o Real Valladolid, e foi eleito o jogador do mês da competição. Poucas semanas depois, na fase intermediária da Champions, o Real Madrid enfrentou o Manchester City, e esse duelo é sempre uma história, e dessa vez não foi diferente. No jogo de ida, Kylian marcou o gol de empate, e o Real venceu por 3-2. No jogo de volta, a magia aconteceu, e o Donatello simplesmente destruiu. Marcou mais um hat-trick com a camisa do time merengue, garantiu a vitória e a classificação. Ganhou moral com a torcida e elevou o astral do Real Madrid. Olha o levantamento pro Mbappé por cobertura! Golaço! Boa bola do Bellingham pro Vini, deu o tapa por dentro pro Rodrigo, era pro Mbappé, limpou, que grande fita, que golaço! De novo! Valverde, Mbappé, girou a bola o Real Madrid, Mbappé para a perna esquerda! 3!
Mbappé ganhou a confiança de todos e passou a ser o principal jogador do Real Madrid com a queda de rendimento de Vinícius Júnior. Ele quem passou a cobrar os pênaltis e ser o astro da equipe. González Fuertes vai pra bola, Mbappé! Gol! Em termos individuais, ele era tudo que o torcedor esperava, mas enquanto Mbappé voava, o Real Madrid começava a travar como um coletivo. No Campeonato Espanhol, o Real estava na liderança até a 25ª rodada, mas perdeu um jogo para o Espanhol e empatou outras 2 partidas seguintes. Com isso, o Barcelona assumiu o topo da tabela e o Real precisava reagir para tentar buscar o título. Na Liga dos Campeões, depois de passar pelo Atlético de Madrid nas oitavas de final de forma sofrida e nos pênaltis, o time merengue enfrentou o Arsenal nas quartas de final e tinha todo o favoritismo contra os ingleses. Mas o que aconteceu foi simplesmente um baile e um domínio do time do Arteta sobre a equipe de Ancelotti. Destaque em especial para o Declan Rice, que nunca havia marcado um gol de falta na carreira e meteu 2 golaços contra o Real Madrid. O Real Madrid perdeu por 3-0 no jogo de ida e no de volta, mais uma derrota, dessa vez por 2-1. Mbappé teve uma atuação apagada nos 2 jogos, dessa vez sofreu uma entorse no tornozelo direito, sendo substituído aos 70 minutos. Exames posteriores confirmaram a lesão, colocando em dúvida sua participação na final da Copa do Rei. E o jogo seguinte foi de novo contra o rival Barcelona. Após várias polêmicas envolvendo a arbitragem, tivemos o jogo, e dessa vez, Donatello começou no banco devido à lesão, e o Madrid começou perdendo. Ele entrou no segundo tempo e teve um impacto imediato. Aos 70 minutos, ele empatou a partida com um belo gol de falta, demonstrando sua qualidade técnica e capacidade de decisão. Já autorizou, vai pra bola o Mbappé! Gol! É do Madrid! 24 minutos, segundo tempo em La Cartuja, Sevilha! O Real virou o jogo para 2-1, mas sofreu empate e a virada na prorrogação. A atuação de Mbappé foi um dos destaques do Real Madrid na partida, mas não foi suficiente para evitar a derrota. O resultado evidenciou a necessidade de ajustes na equipe madrilenha, que mais uma vez estava perdendo para o rival, e novamente em uma disputa de título. Eles se enfrentaram novamente pelo Campeonato Espanhol na 35ª rodada. Caso o Real vencesse, eles ainda não teriam chance de disputar o título da La Liga. Eles até tentaram. Mbappé marcou 3 gols com 2 assistências do Vinícius Júnior. Chesney vem na batida, Mbappé! Gol! Hernandes, e agora tome velocidade com o Vinícius. Grande bola pro Mbappé, de frente pro Chesney! Aí o lançamento, veio o Real Madrid com o Vinícius Júnior para encarar o goleiro. Vinícius deixa com o Mbappé! Mas ainda assim, o Real perdeu por 4-3, e ali era praticamente impossível alcançar o Barcelona na tabela, dando adeus à chance de título. Com isso, o Real Madrid encerra a temporada sem títulos de grande expressão, de certa forma, já que os únicos conquistados foi a Supercopa da UEFA e o Mundial de Clubes, mas ambos foram frutos dos feitos na temporada passada. Kylian Mbappé individualmente foi o melhor jogador do time na temporada e o grande artilheiro. 54 partidas, 40 gols e 4 assistências até o momento. Donatello também é o artilheiro do Campeonato Espanhol com 29 gols marcados. A temporada se encerra e o técnico Carlo Ancelotti se despede do comando do Real Madrid para assumir a seleção brasileira. Quem assume os merengues é o espanhol Xabi Alonso, que fez um ótimo trabalho pelo Bayer Leverkusen. Mas, em 2024-25, Mbappé fez gol, salvou o jogo grande, levou prêmio e várias outras coisas. Jogou melhor individualmente, mas não melhorou o time. Mostra nossa tabela, 3 títulos. Em 2024-25, 2 títulos, mas praticamente 0. Afinal, foi só a Supercopa e o Mundial, títulos que remetem à temporada anterior. Entre uma e outra foi quase o mesmo número de vitórias, mas no quesito derrotas, na atual o Real perdeu mais, marcou menos gols e ainda sofreu mais gols do que na temporada passada. Não venceu títulos, diferente da anterior, mas no quesito artilharia, Vinícius Júnior havia sido artilheiro em 2023-24 com 24 gols marcados com a camisa do Real. Na atual, Mbappé tem 40 gols. A diferença nos números pode não parecer muito, mas para um time como o Real Madrid, que está acostumado a vencer, a atuação não foi nada boa. O Mbappé foi mais brilho individual e menos troféu na estante. Vinícius Júnior, Rodrigo e Bellingham performaram abaixo do normal. O Real jogou por ele, mudou esquema, reposicionou craques, abriu mão de dinâmica e no fim saiu de mãos vazias. A verdade é que Mbappé não piorou o Real Madrid, mas talvez ele tenha descaracterizado o que fazia esse time tão letal. Ele é craque e é gênio, mas no Real Madrid isso nunca foi suficiente, porque aqui não basta brilhar, tem que vencer. A temporada 2023-24 foi marcada por um desempenho coletivo excepcional, resultando em conquistas significativas e recordes impressionantes. Em contraste, a temporada 2024-25 se destacou pelo brilho individual de Mbappé, mas evidenciou desafios coletivos que impediram o Real Madrid de alcançar títulos de maior relevância. No fim, a pergunta que fica é:
Essa temporada sem títulos é culpa dos jogadores do Real que jogaram abaixo ou da estratégia feita pela equipe de jogar pelo Donatello? Comenta a sua opinião aí embaixo e me conta. Eu sou o Gustavo Marques, tô ficando por aqui. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like e de se inscrever no canal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.